Uh, Vamos falar sobre operadores relacionais e outros aspectos das consultas usando a linguagem SQL. Eu tenho aqui a base de dados do Scott e tenho aqui a tabela dos empregados a mostrar as suas colunas para facilitar aqui a compreensão. Ora, eu posso querer pesquisar o nome do empregado e faço select a name from emp e vemos aqui o resultado. Está toda a gente a ver, certo? Em que vemos aqui no título da coluna aparecer em name, que é o mesmo nome que eu tenho como título da coluna da tabela. Nós podemos querer mostrar um outro título, e então é só chegar aqui ao nome da coluna, nas colunas de projeção, pôr um espaço e pôr outro nome. Executando, vemos que no resultado aparece como o título daquela coluna de resultados o novo nome que nós pusemos. O problema surge quando nós queremos escrever várias palavras, por exemplo, separadas por espaços. Por exemplo, nome do empregado, algo do género. Já estamos a ver que isto vai dar erro, até começam a aparecer ali coisas vermelhas. De facto, nós podia estar a usar o underscore, mas se queremos escrever várias palavras, devemos englobá-las, por exemplo, por aspas, que já aparece o resultado aqui com o nome do empregado. Isto facilita a visualização se eu estou a preparar uma consulta para depois entregar a alguém, naturalmente que fica mais claro o que é que se pretende. Portanto, isto era algo que podíamos fazer. Outro aspecto que nós podemos aqui usar é, imaginemos que eu, numa única coluna, eu pretendia, numa única coluna de resultados, eu pretendia juntar várias colunas da tabela. Por exemplo, eu quero fazer select do ename e vou pôr aqui do depth no ferramenta. Ora, o que é que eu aqui tenho? Eu tenho duas colunas. O ename e o depth no. E eu criei isto tudo na mesma coluna. Estão a perceber? Eu queria que aparecesse o nome, um espaço, um hífen, outro espaço e depois o depth no. Como é que nós podemos fazer isso? Podemos usar o concat. O concat é uma função que faz a concatenação de strings. Então, se eu quiser tudo na mesma coluna, podia ter algo deste género, usando a função concat. Esta função concat posso pôr vários, posso concatenar várias strings, está bem? Não tem assim, se eu quisesse 3, 4, 5, 6, podia pôr à vontade, está bem? E aparece-me aqui, assim, numa única coluna que até não tem nome. Mais uma vez, posso pôr aqui o nome. E ponho, posso pôr nome e departamento. Já agora, quando nós colocamos este alias, naturalmente isto é só de visualização.
não altera nada do que está na tabela, estamos só a fazer consultas. É só uma questão de facilitar o resultado da consulta, a visualização. Está bem? E, portanto, já estamos a ver aqui mais alguma coisa que podemos usar para os nossos selects. Ok, então vamos supor que eu quero saber quais são os nomes dos empregados do departamento 20. E já agora, como é que a gente pode fazer? E já agora também quero saber o nome do departamento. Até posso usar, vou fazer aqui outro select. Select e name, depth no, ferramenta. Pronto. E tenho aqui o nome dos empregados de todos os departamentos. Eu não queria todos os departamentos, como eu disse, queria só daqueles que são do departamento 20. Portanto, tenho que fazer aqui uma seleção ou restrição com a cláusula where, certo? Lembram-se disso. Where depth no igual a 20. E cá tenho os empregados do departamento 20. Vejam lá. Com este select, temos então o nome do empregado e do departamento para aqueles empregados que trabalham no departamento 20. E se eu quisesse daqueles empregados que não trabalham no departamento 20? Qual é o símbolo de diferente? Pode ser aqui o ponto de exclamação igual, que cá estão todos os que não trabalham no departamento 20, ou podemos também usar o menor maior. Está bem? Portanto, vocês certamente estão habituados ao ponto de exclamação igual, que é o que se usa em C. Portanto, funciona, não precisam de usar os dois, usam aquele que gostarem mais. Está bem? Ora bem, agora quero saber quais são os empregados cujo salário está entre 1.250 e 3.000. Quero saber o nome dos empregados e o seu salário para aqueles empregados cujo salário está entre 1.250 e 3.000. Então, como é que eu vou fazer? Select. Muito fácil. Boa. Vai lá buscar. Fazer mute name, vírgula sal, né? Sal é o salário. From temp. Como é que é? Eu estava aqui a pôr cujo salário está entre 1.250 e 3.000. O que é isso de estar entre? A gente diz que é maior ou igual que 1.250 e menor ou igual que 3.000. Normalmente, quando a gente diz entre uma coisa e outra, estamos a assumir que as condições fronteiras são incluídas, está bem? Então, vou pôr aqui maior ou igual que, eu disse 1.250, e não é pôr and menor ou igual, não, tem que se voltar a pôr and sal menor ou igual que 3.000. E cá está. Ora, esta situação que tivemos a fazer pode ser escrita de outra maneira, usando o operador between. Querem ver? Eu até vou, para mostrar como é que isto se faz, copiar do de cima e fazer a alteração. Portanto, o que eu tenho é uma coisa destas. Como é que eu altero isto para usar o operador between? Vou pôr select name sal fragment where sal between 1.250 and 3.000. Portanto, posso apagar isto. E vamos ver que vai dar exatamente o mesmo. Está bem? Portanto, usar o operador between acaba por ser mais explícito
o que é que nós pretendemos, está bem? Nós devemos escrever código que seja mais explícito, mais fácil de ler e de compreender, está bem? Uma curiosidade do Between é que a ordem com que se colocam estes números não é arbitrária. Vou voltar a copiar para vocês verem o que é que acontece quando eu troco a ordem. 3.000 e vou pôr aqui 1.250. Não dá erro, mas também não devolve nada. Isto pode ser um problema se estamos a programar, está bem? Porque a gente pensa que se está mal vai dar erro. Não, não dá erro de compilação. Não dá é o resultado correto, está bem? Portanto, no Between tem que ser do menor para o maior, está bem? Outro aspecto que eu vos queria mostrar tem a ver com a utilização de nulos. Na nossa tabela dos empregados, nós temos algumas colunas a nulos, já cá vimos, nomeadamente a da comissão. Nem todos os empregados ganham comissão, só os vendedores. Está bem? Aqui neste caso. Então, vamos supor que eu quero ver aqueles empregados que ganham, cuja comissão é maior que 0, por exemplo. Eu vou pôr aqui select ename, eu vou pôr também a comissão, já agora, from emp. Então, cuja comissão é maior que 0. É o where, come, maior que 0. E cá estão, temos 3. Ora, nós temos 14 empregados, certo? Esta tabela dos empregados tem 14. Então, digam-me, se eu fizer este comando do select ename come from emp, where come menor ou igual que 0, quantos resultados é que vocês esperam ter? Portanto, aqui estão 3. Se eu executar este, estão à espera de ter quantas linhas? 11. Só tenho uma. Ok. Por quê? Por causa dos nulos. Está bem? Nós, em todas as bases de dados, temos de ter cuidado com os nulos. E a forma de comparar nulos, a única forma de comparar nulos é com o operador is. Então, a gente pode ter is null ou is not null. Vamos então ver os empregados cuja comissão é nula. Então, vamos ver. Eu até vou copiar. Ouçam, só para ver. Se eu ponho igual a nulo, deu erro? Não deu erro. Não devolveu nada. Mais uma vez, um comando destes, vocês podem pensar que está bem feito. Não deu erro de sintaxe. Não devolveu foi nada. Nós o que é que temos que pôr é is null. E agora sim, já aparecem aqueles cuja comissão é nula. Ok? Isto é importante. Se quiserem ver aqueles cuja comissão não é nula, é com is not null. Is not null. O not também é um operador lógico que vocês podem usar. Tem o and, tem o or e podem usar o not também. Volto a referir que é a única forma de comparar com nulos, está bem?
E os nulos, pronto, acabam por ser sempre críticos, porque nós fazendo uma conta com nulo, o resultado é nulo. Está bem? Se eu fizer aqui select e name, vou pôr a comissão e vou pôr a comissão até mais 100. Mais, vou pôr um mais, onde é que está o mais? Aí, está aqui. Mais 100 ferramenta. Só para vocês verem o comportamento do nulo mesmo numa conta. Todas as colunas em que a comissão é nula, a comissão mais 100 deu quanto? Deu nulo. Estão a perceber? O nulo não significa ser zero. É nulo. Está bem? Pronto. Então, para já, ficamos só por aqui com os nulos. É não ter nada. Não é ter zero. É não ter nada. Está bem? Depois há algumas funções que manipulam nulos e que se poderiam usar, mas nós não vamos falar sobre isso. Está bem? Fica só aqui este alerta. Vocês, quando estiverem a fazer trabalhos de base de dados, aceder a tabelas, e aquele campo pode ser nulo, têm que ter cuidado. É aquilo que retiram daqui. Seja em que base de dados for, está bem? Porque o comportamento pode não ser aquilo que vocês estariam à espera. Okay? Ora bem, se eu quiser saber quais são os empregados que trabalham no departamento 10 ou no departamento 30, vocês certamente diriam, ok, então vou pôr select do inName, do depno, from emp, where depno igual a 10, or, é or, não é and, certo? Depno igual a 30. Certo, eu até disse, porque nós em português até diríamos, diz-me os empregados que trabalham no departamento 10 e 30, ou 30, 10 ou 30. Sim, depno igual a 10, or depno igual a 30. Então vamos ver, se eu executar isto. E aparece. E se eu quisesse, olha, diz-me quais são aqueles que trabalham no departamento 10, ou no 30, ou no 45, ou no 20, ou no 80, ou no 200. Eu tinha que colocar aqui uma data de or depno igual àquilo, or depno igual àquilo, or depno igual àquilo, certo? Existe uma forma também mais intuitiva para se fazer esse tipo de queries. É usar o operador in. Eu mostro aqui. Mais uma vez também posso copiar este comando. Em vez de aparecer depno igual a 10 ou depno igual a 20, eu vou usar o in. In. E ponho isto entre parênteses. Na realidade, o que eu ponho entre parênteses é a lista de valores. E cá está. Comparativamente com o anterior, este é mais fácil de perceber o que é que se pretende. E ainda por cima, se tivesse uma lista maior, aqui só estou a fazer para este exemplo com dois valores, mas eu podia estar aqui com uma lista de 5 ou 6 valores. Usando a técnica do select anterior, ficava um select já com uma data de linhas. Mais difícil da gente ver o que é que se pretende. Neste aqui vê-se logo, eu quero que o depno tome um daqueles valores que está naquela lista. Mais fácil de ler, está bem? Reparem, estas coisas podem pensar, ok, então para a fase de trabalho que tem para hoje, convém usar este tipo de queries, não é? Naturalmente, isto funciona tanto para campos numéricos como para campos
do tipo caractere, não é? Se eu fizer aqui select e name, vou pôr Java, from where Java in, pronto, e posso pôr aqui salesman. Pronto, salesman ou clerks. Portanto, pude escrever aqui. Já agora, há pessoas aqui que podem já ter trabalhado com Oracle. O SQL Server não é sensível às maiúsculas, minúsculas na comparação de strings. Está bem? Portanto, viram que eu escrevi o clerk como um C maiúsculo e as outras letras minúsculas, e o SQL Server compara como sendo iguais, está bem? Há outras bases de dados em que isso não acontece. Tá. Já agora, o operador IN, quando tem nulos, também se pode comportar de maneira diferente daquilo que estariam à espera. Mas, mais uma vez, não é uma coisa que eu vá ligar muito. Tá? Entenderam isto do IN? Acho que é também intuitivo. Aqui, a linguagem SQL acaba por ter aqui um conjunto de aspectos que são intuitivos e que são fáceis. Depois, às vezes, aí nos alunos causa aquela sensação que se sabe tudo, mas juntando este conjunto todo de coisas fáceis e simples, depois, se vocês deixarem passar tempo sem praticarem, torna-se uma coisa que complexa e depois não conseguem fazer nada. Por isso é que eu quero que todos depois tentem praticar e fazer os vossos próprios comandos, está bem? É diferente estar a ver alguém a fazer do que estar numa tela em branco e começar do zero, está bem? Há uma inércia maior e eu quero que vocês a quebrem, está bem? Ora, vamos ver aqui outro aspecto, que é a comparação de strings. Isto aqui também é um aspecto importante. Por exemplo, eu quero saber os empregados, o empregado que se chama Scott. Nós temos um empregado que se chama Scott, posso ver select, quero ver o e-name e posso pôr o depth no para saber o departamento, from emp, where e-name igual a Scott. Cá está. O Scott trabalha no departamento de 20. Ok. Até aqui nada de novo. Então, e se eu quiser, em vez do igual, posso usar um outro operador para comparar strings, que é o like. Se executar, deu o mesmo resultado. Então, para comparar strings, tenho o like e tenho o igual. E pode-se perguntar porque é que eu vou usar o like, tenho que carregar em 4 teclas, quando posso usar o igual que basta carregar numa, não é? É só um símbolo. Pronto, e a razão é a seguinte, é que com o like eu posso fazer comparações mais avançadas. Por exemplo, eu posso querer saber os empregados cuja primeira letra no nome é um S. Não é? Aliás, se vocês forem, que é aquilo que se usa muitas vezes, a gente vai a uma repartição qualquer, eles perguntam-me o nome ou o início do nome, não temos que escrever o nome todo, José Carlos, só se preenche o primeiro nome e ele pesquisa o resto. Então vamos ver como é que podemos fazer isso. E para fazer isso, temos que usar o like. Até posso mostrar das duas maneiras. Like. Então quero que comece por um S e se eu quiser substituir.
Todos, ok. Portanto, fazendo select name depth no frame, o array name lá é a percentagem. O percentagem vai substituir 0, 1 ou mais caracteres. Então, se eu executar, aparece-me o Smith e aparece-me o Scott. Porque ambos começam o nome por um S. E depois tem 0, 1 ou mais caracteres. Ok? Estão a ver? É algo que pode ser muito útil, de facto, nesta situação. Ok, como é que te chamas? Chama-se tal. Então aparecem não sei quantos. A gente pode ver, e a data de nascimento é aquele. Então deve ser este. Registro. Em vez de ter que estar a escrever o nome todo, tal e qual como está, não é? Manuel das Couves. Mas é das Couves ou foi só Manuel Couves que ficou? Está bem? E então a gente dá para pesquisar dessa maneira. Já agora, também usando esta mesma técnica, nós podemos depois fazer aqui outras coisas. Não é sensível para maiúsculas ou minúsculas, certo? Não, não é sensível. Nós podemos experimentar isso. Por exemplo, eu quero um empregado cujo nome termina em T. Como é que é de fazer isso? Até pus um T minúsculo, não sei se repararam. Então ponho percentagem antes e um T no fim. Não é? E já aparece, aparece o Scott. Então agora vou-vos fazer esta pergunta. E se eu quiser um empregado que tenha um A no nome, algures? Como é que eu faço? Ponho um A entre duas percentagens, certo? Percentagem A percentagem. Porque pode estar no início, pode estar no fim, ou estar algures no meio. Então, cá estão. Aqueles têm algures um A. Olha, o Alan até tem o A no início, outros têm o A no meio. Algures. Estão a ver o like com isto da percentagem é muito interessante para fazer estas pesquisas em campos de texto. Mas eu posso querer pesquisar de outra maneira. Por exemplo, eu quero saber os empregados cuja segunda letra do nome é um A. Não é que tenha um A qualquer, mas que tenha a segunda letra do nome é um A. É quase como se estivéssemos a jogar ao jogo da forca, não é? Quero saber. Ok, vai. Como é que eu faço isso? Não uso percentagem. Vou usar o underscore. O underscore significa um e um só caractere, enquanto que o percentagem é 0, 1 ou mais caracteres. Está bem? O underscore é mesmo 1. Portanto, se eu quero que a segunda letra seja o A, tenho que pôr o underscore A e depois daí para a frente pode ter 0, 1 ou mais caracteres. Então ponho uma percentagem. E vejam lá, tenho aqui estes 3 nomes em que a segunda letra é um A. Está bem? Ok. Para terminar esta questão das consultas, eu aqui nem tenho um exemplo em condições, mas imaginemos que um destes símbolos era... O nome tinha mesmo destes símbolos. Por exemplo, era, sei lá, eram nomes, era o nome do mail, era o mail, e tinha lá um underscore. E a gente queria que aquele underscore fosse tomado como um caractere underscore, não como um caractere especial, que significasse um caractere qualquer. Estão a perceber? Ou seja,
imaginemos que era qualquer coisa, o mail era Joaquim_1988. Pronto. Mas eu queria que este underscore tivesse o significado mesmo do caractere underscore. Eu tenho que o escapar, certo? Tenho que escapar o seu significado especial. Então, vou pôr, por exemplo, um outro símbolo qualquer, vou pôr aqui a barra dividir, e depois vou pôr aqui a dizer escape, a barra dividir. Estou a dizer que eu estou à procura do nome que tem aquilo em que estou a usar como caractere de escape a barra de dividir. E eu posso configurar o caractere de escape, porque isso depende do nome do texto que eu estou a pesquisar, não é? Até podia ser texto que tivesse em barras de dividir, não podia estar a usar a barra de dividir como caractere de escape, então usaria outro qualquer. Até podia usar letras, números, está bem? Pronto. Acerca destes operadores relacionais e estas consultas que estivemos a fazer, já era isto que eu vos queria mostrar. Podem ver que já conseguem fazer queries mais interessantes, certo?